Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer o transplante dessa God colossal aqui, geração F2, com formato perfeito, e nós vamos ensinar todas as técnicas corretas para você preservar o máximo possível a sua peça de colecionador aí na sua casa. De quebra, ainda temos essa outra dínamo aqui lindíssima que a gente também vai fazer, logo aproveitar aqui o transplante das luzes. Então vamos começar desfazendo esse torrão. Eu já deixei ele secar bastante, né, para sair com mais facilidade. Mesmo assim ainda ficou um pouco de umidade. O correto mesmo seria esperar secar mais, tá, para desfazer bem fácil. Mas a gente vai acelerar aqui os planos para poder gravar o vídeo para vocês, tá? Mas estando aí na casa, na coleção de vocês, esperem mais tempo. Quanto mais tempo, mais seco, mais seguro. Substrato bom, ó, se desfazendo com facilidade. Tinha bastante umidade aqui no meio. E olha o formato aí que essa God tá mostrando aqui pra gente. Olha aí, pessoal, que genética de arábica lindíssima, né? Olha essa curva que ela faz aqui, ó. Ela vem bem fininha aqui e dá essa levantada aqui, ó, perfeita. Muito linda mesmo. Isso aqui a gente não consegue na maioria dos IDs, ó. O que é que acontece, ó, durante o transplante? Pequenos traumas. Isso aqui é um foco de entrada para fungos e bactérias, né? Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado aí nesse momento do transplante. Todo cuidado é pouco. Vamos para a nossa dínamo. Tá com formato muito legal. Já tem umidade também. Aqui em cima já sequinho, ó, sai com muita facilidade. Aqui embaixo já fica diferente a história. Principalmente esse substrato aqui que não tá bom igual o outro, tem mais areia. E outro com mais pó de fibra de coco, fica um substrato mais legal. Esse substrato aqui, ele tem muita areia, né? Mas tem bagana, carvão, ó, triturado. Tem pó de fibra de coco também. Porém, se tivesse menos areia, mais pó de fibra de coco, mais palha de arroz carbonizada e um pouquinho a mais de carvão, certamente seria um substrato mais adequado para as arábicas, né? Olha como eu estou tendo dificuldade para desfazer o torrão aqui em relação ao outro. Então, o substrato soltinho ajuda muito aí no desenvolvimento das raízes da arábica, no engrossamento, no formato certo. O resto aqui eu acho que eu vou tirar molhando mesmo. Fez aqui metade do caminho, né? Tiramos aqui um pouco do torrão. Tem bastante raízes aqui, ó. Ainda tem substrato aqui no fundo, tá? Então a gente tem que deixar agora secar bastante aqui para facilitar. E eu vou aproveitar também para fazer uma podinha de folhas, né? Tá com as folhas bem grandes aqui, essa variedade. Porém ainda tá no formato muito lindo aqui, que vale a pena a gente tentar preservar. Vamos fazer um banhozinho aqui no antifúngico. Com certeza tivemos raízes prejudicadas, né, nesse processo. E banhar aqui as folhas também. Deixa ela aqui tomando banhozinho. E vamos pegar também essa outra aqui, fazer também o mesmo procedimento. Eu vou lavar as mãos aqui, viu? Aqui é o antifúngico dos males o menor, porque é só o cobrezinho mesmo, não tem aqueles venenos sistêmicos, os derivados imidazólicos. Aqui é realmente só um de contato, que é nada mais nada menos do que cobre, tá? Tem esse efeito azuladinho aqui, que deixa uma proteção de contato aqui muito boa para a planta. Vou espalhar por toda a superfície dela aqui, onde não tiver molhado você vai lá e completa. E agora secar bastante essas variedades aqui para a gente tirar. A gente já pode continuar aqui com a poda das folhas nesse momento. Só colocamos aqui na nossa estação de secagem rápida, né, para que ela fique pronta o mais rápido possível. Então, ó, as folhinhas já recebendo aqui, já a gente vira a parte da raiz, né? Essa aqui vai ser mais complicada de secar porque tem um emaranhado maior, mas daqui a gente consegue ver um pouco da genética, da beleza dessas plantas. Olha isso aí. Uma dínamo
uma God. Agora a gente já conhece elas sem nem ter a placa, né? Só pelo formato. Quando vai se familiarizando é dessa forma. E aqui, certamente, é a nossa Dynamo. Lembram, né? São arábicos, porém totalmente diferentes entre si. E essa é a magia das mudinhas raras. Muito lindas, muito diferenciadas. Quando crescem, viram uma verdadeira escultura viva aí na sua coleção. Então, pessoal, a gente está deixando elas aqui descansarem um pouquinho, né? Para fazer uma secagem bem feita. E depois a gente grava um vídeo aqui mostrando o transplante, né, correto dela. Porém, acabei de anunciar essas duas variedades, cada uma por R$600, no nosso grupinho de raridades. E provavelmente não vamos conseguir fazer o final desse vídeo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essas raridades, quer conhecer um pouco mais sobre as arábicas e as outras 11 espécies de rosa do deserto que existem, convido vocês a entrarem no nosso grupo de raridades. Eu vou deixar aqui o link na legenda para vocês. Então, também aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like, pois isso ajuda a mostrar o nosso trabalho para mais colecionadores e ajudar mais pessoas a superarem as dificuldades do cultivo. Galera, aqui já fizemos a poda das folhas, porque essa variedade realmente já foi vendida ontem mesmo. E aí a gente está preparando ela aqui para o envio, né? Vamos colocar bastante forração aqui para não arranhar esse caudex, nem quebrar nenhum galho, porque tá muito larga, muito espalhada essa copa dessa arábica aqui. É uma God, né? Lembrando aí para vocês. E essa é a técnica, ó. Não é para arrancar as folhas, porque pode danificar a gema de brotação. Tá vendo esses pelinhos aqui, ó, no galho? Isso são tecidos, né, embrionários, ou seja, são células tronco. Elas podem se diferenciar em folhas ou em novos galhos, novas ramificações. Então, quando a gente arranca, pode sair junto esses pelinhos, né, e acabar com a capacidade de brotação da sua arábica. E é tudo que a gente quer, é brotação nela, não é isso? Essa aqui ainda não foi vendida, ainda está disponível, mas a gente vai fazer o mesmo procedimento nela de poda de folhas, né, para estimular, ó. Ver aqui que ela já está com inúmeras pequenas brotações. Quando a gente fizer essa poda de folhas, finalmente vai ter força, né, para essas brotações aqui se desenvolverem e ficarem parecidas com isso aqui, deixando uma planta com uma copa incrível e também uma base bem alargada, ó, lembrando bastante ali aquela God. Então também aqui uma genética apurada. Galera, brutalidade é o que define esse vídeo de hoje, com essa dinossauro aqui de 3 anos de idade explodindo aqui nesse vaso. E a gente vai arrancar essas folhas tudinho para mostrar a beleza real dela, como essa God aqui, ó. A beleza tá no caudex, as folhas atrapalham a gente a apreciar isso. E a gente também, de quebra, vai fazer o transplante aqui dessa Dynamo, uma arábica também no Mr. Han, que já tá doida para ramificar, só falta uma podinha de folha para estimular essas pequenas ramificações. Então vamos começar com o material, que é uma tesoura, né, bem afiada, o álcool 70%, uma lâmina, caso precise, eu prefiro a tesoura, e a técnica correta, que é não arrancar a folha. Você tem que cortar aqui, ó, no talo, para preservar a gema de brotação, certo? E fazer com que ela tenha mais chance de brotar. Então, vou começar, pessoal, tirando todas as folhas dos galhos que ficaram mais compridos. Nessa variedade aqui é aceitável que alguns galhos estejam mais compridos, porque ela é a dinossauro, e a dinossauro original, ela também tem esses galhos um pouquinho mais compridos, né? Como é o dorso de um dinossauro aí da Stegossauro. Estava até pesquisando o nome dele um dia desse. O Stegossauro, se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver que as costas dele tem espinhos que se assimilam demais com essa variedade aqui, a dinossauro. Então a gente vai fazer primeiro a poda dos galhos que se destacaram mais, a fim de equilibrar essa copa aqui, tá? Então os de baixo tendem a se desenvolver mais. Não vou deixar todas as folhas, vou deixar só as da pontinha. Mas nesses mais do topo aqui eu vou remover todas as folhas sem exceção. E olha aí como fica fácil com a tesourinha. O equipamento certo ajuda muito, viu? Só quem puder comprar uma forminha de bolo giratória dessa também faz a diferença para você visualizar aí na hora da poda, na hora de poda de folhas. É bem legal. Vamos agora para essa aqui. Lembrando de não cortar ou arrancar a folha, né? Porque pode danificar esses pelinhos que ficam bem nas gemas de brotação. E aqui eu vou usar uma combinação mista. Eu, além de fazer a poda das folhas para
melhorar aqui a visualização do caudex, eu vou tentar equilibrar essa copa para deixar ela toda homogênea. Fica bem legal com a tesourinha, pessoal. Antes a gente fazer com a lâmina, dá certo também, tá? Com a lâmina você faz mais ou menos assim, lâmina limpa, e vai tirando aqui na base, ó. Lâminas bem afiada também ajuda demais no processo. Mas, sinceramente, com a tesoura é infinitamente maior. Então, para quem ainda não entendeu qual é o objetivo de eu estar fazendo a poda de folhas na arábica, simplesmente é porque a beleza da arábica está no caudex e as folhas me atrapalham de visualizar. Além do mais, quando eu faço a poda de folhas, eu evito que esse galho aqui cresça muito e estimula a ramificação nela. Então vai ficar uma planta mais compactada, mais cheia de ramificações e o melhor, sem cicatrizes. Não vai ter aquela cicatriz grosseira da poda, né? A gente cortando só as folhas já vai estimular a ramificação. Por exemplo, aqui ó, houve a poda de folhas e ela já está querendo lançar ramificações aqui no galho, ó. Então essa planta vai ficar bem cheiona aqui. Aqui tem umas querendo se desenvolver, mais a dominância apical, né, das gemas de brotação superiores aqui, as gemas apicais, impedem essas ramificações laterais. Quando a gente corta as folhas, dá vez para esses ramos menores se desenvolverem. Então essa é a técnica que a gente utiliza. E essa técnica aqui não é invenção nossa, a gente pegou lá dos tailandeses, né, que lá tem o campeonato, torneio nacional de arábicos, de taisocotranos, de rosa do deserto. E realmente é como se fosse a Copa do Mundo para eles, que lá rosa do deserto é paixão nacional. E hoje tem até plateia aqui para gravação do vídeo. Elas vão tirando as dúvidas ao vivo. As loucas da rosa do deserto. Então nenhuma deve escapar, a não ser que você queira deixar que aquele galho se desenvolva, tá? Então você deve ir removendo as folhas, mas não, quero que esse galho aqui cresça, aí você pode deixar as folhas. Essa é a beleza da técnica, você vai dar formato do jeito que você bem quiser para sua planta. Aqui ó, eu vou deixar a pontinha. Vou tirar as folhas de baixo, mas vou deixar essas folhas de cima. Aqui eu já tirei, ó. Por que isso? Eu quero que essa aqui se desenvolva e cresça mais para equilibrar, porque tá um galho bem pequeno, esse já tá bem largo. A gente vai fazendo essa técnica, deixando apenas uma folhinha nos ramos que a gente queira que se desenvolvam mais. Que são, no caso, os menores, né? Para ver um equilíbrio de copa. E assim, realmente, se a gente não fizer a poda de folhas, os galhos tendem a alongar bastante e perdem o formato, fica aquele formato galhudo, que não é o ideal para a rosa do deserto. Também deixei aqui a folhinha de cima. Olha aí, tomando forma já. Só olha esse formato aqui em sua plenitude, ó. Coisa impressionante essa variedade aqui. Ficou mais impressionante agora que ficou visível toda a estrutura dela. E aqui a gente nota já algumas irregularidades, né? Esse galho se desenvolvendo mais do que esse. O que é que eu vou fazer aqui? Já fiz a poda das folhas, agora eu vou estimular com o sol. Lembra que eu deixei, ó, aqui nas menores as folhinhas de cima, ó, para que ela se desenvolva e tenha mais ramificações, tá? E aqui em cima eu já tirei tudo, faltou essa. Não basta uma dessa para assumir a dominância. Vou tirar tudo. E aí, aqui eu já deixei para ficar, desenvolver mais. Eu não tenho um buraco aqui em relação a esse local. E agora eu vou deixar ela pegando mais sol desse lado, tá? Para que esse lado fique mais ou menos parecido com esse lado. E depois a gente vai rodando ela gradativamente em todas as direções, para que ela cresça com a copa simétrica e por igual. Pessoal, esse exemplar aqui é raríssimo, tá na minha coleção pessoal, inclusive. Estava no meu apartamento e eu trouxe para o viveiro, ela cresceu demais lá. E eu vou disponibilizar ela para vocês, é uma peça única, é uma dinossauro lá do Mr. Ham, por R$3.000, certo? Então, quem tiver condições de adquirir esse exemplar, com certeza vai ter uma peça única aí na sua coleção.
incrível mesmo, um arábico totalmente diferente de todas as outras que eu já tive o prazer de colecionar. E realmente, quem entende o valor da genética vai pagar com um sorrisão no rosto. Então, pessoal, essa é a Dinossauro. R$3.000, uma planta de 3 anos, uma genética incrível. E eu vou deixar ela mais linda aí pra vocês, além de ser uma planta garantida aqui pela RDF, como todas as nossas plantas. Pessoal, e agora os cuidados. É uma planta grande, parruda, não tem muito segredo não. Vai direto pro sol, que é o melhor cicatrizante. Não teve transplante, não teve nada, então ela está totalmente pronta. Aqui acelera o processo de secagem e caimento dessas folhinhas que ficaram. E agora, ó, aqui não tem mais, o sol vem de lá pra cá. Pronto. Agora eu tenho certeza de que ela vai equalizar essa copa lindíssima dela aí. Agora vamos aqui para outra, dar sequência aqui na nossa belíssima Dínamo. Essa aqui era um exemplo agode, infelizmente ou felizmente, né, já está vendida. Ela não vai nem ser transplantada mais, mas olha que planta incrível. Não é não, pessoal? Essa aqui vai voltar para ser enviada para o colecionador e a gente vai dar sequência agora nessa Dínamo aqui. E essa aqui é um caso diferente, essa tá transplantada, né? Nota que aquela já estava plantada, então essa aqui eu não seria legal colocar direto no sol pleno. Vamos ter que aclimatar ela para que ela sofra o mínimo possível e não entre em estado de dormência. Vou pegar um substrato aqui bagana, pó de fibra de coco, casca de arroz carbonizada, carvão, um pouquinho de areia grossa e fiz essa mistura bem orgânica aqui, ótima para as RDs, porém péssima para os cactos. Porque a gente só descobriu depois de perder muitos cactos. E agora eu vou transplantar ela aqui, de forma a ela ficar o mais suspensa possível, tá? Tem que dar uma leve compactada aqui, ó, porque as raízes estão soltas demais. Ó, se você achar, às vezes tem um acesso aqui, ó, tá debaixo da planta. Aí eu vou aqui e vou porque é a sustentação dela. Ó, agora sim. Deixei ela aqui um pouquinho mais elevada. Com o tempo as regas vão descendo aqui. É o tempo que ela já cria novas raízes e fica sustentada. Então vamos lá. Dar uma esterilizada aqui nessa tesoura, né? Já que a gente está utilizando de outra variedade. Aqui vai ser bem menos trabalho, né, pessoal? Aqui vale a pena cortar todas e deixar essas pequenas ramificações aí se desenvolverem. Uma coisa bem interessante aqui é que a Dínamo tem as folhas bem mais grossas. Você sente aqui a pressão na hora de cortar cada folha dessa. Logo de cara, uma diferença aqui bem gritante entre essas duas folhas. Olha o formato que ela já tomou aqui, né? Imagina quando todas essas ramificações aqui brotarem e encher essa copa aqui, vai ficar espetacular. Essa Dínamo também. Inclusive, nós estamos disponibilizando essa aqui por R$600 também. É a única que eu tenho desse tamanho. Mas também temos as mudinhas de tamanhos menores dessa mesma genética aqui da Dínamo. Então, pessoal, essa aqui, para finalizar o vídeo, é um regime diferente. Ela vai para meia sombra. Vamos arranjar aqui um localzinho. Notei que esse lado tá mais fino, então vou deixar ela assim para engrossar mais e ficar mais simétrico, né? E aqui é bem legal porque ela tava já transplantada, então tem um sofrimento maior. Então ela realmente precisa dessa aclimatação. Meia sombrazinha, cai as folhas quando começar a brotar, aí você vai e coloca lá no sol pleno. Já a Dinossauro não precisou disso porque já estava plantada com um sistema de enraizamento bem forte. Não há necessidade dela ir para meia sombra, já pode ir direto para o sol pleno. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana estaremos trazendo vídeos exclusivos para os colecionadores de rosa do deserto de todo o Brasil.
Tchau.